Parece que finalmente a PlayStation 5 já foi anunciada e, como não podia deixar de ser, o tema já começou a gerar algum debate entre os aficionados desta consola de jogos. Olá a todos os videojogadores de serviço, aqui deste lado do ecrã quem vos está a falar é o Tiago e sejam bem-vindos a mais um agarrado ao joystick. Pois é, rapaziada, eu sei que já passaram alguns dias depois de termos tido conhecimento de como é que vai ser finalmente a nova PlayStation 5, mas como não podia deixar de ser, eu gostava de vir aqui fazer um vídeo para vos dar aqui um pouco da minha opinião sobre aquilo que eu vi e sobre aquilo que eu ouvi. Ok, antes de começar quero deixar-vos aqui uma pequena nota. Eu não assisti em direto à apresentação da consola quando ela foi feita, por isso tudo aquilo que eu aqui vou dizer, tudo aquilo que vocês estão prestes a ouvir, é baseado em informações que eu tenho andado a ver e a ouvir aqui nas redes sociais. O primeiro ponto onde eu me quero focar são na verdade dois pontos que têm um pouco a ver um com o outro, que são o tamanho da consola e o design da mesma. A nível de design, por exemplo, eu já ouvi opiniões que divergem um pouco umas das outras, alguns gostam, outros não gostam. Eu pessoalmente gostei, principalmente pelo facto de fazer com que esta consola se distinga um pouco das suas três antecessoras. Aliás, as três antecessoras nem é bem assim, porque na realidade foram 4 as consolas que antecederam a esta. Aqui a diferença é que a primeira consola tem um aspecto um pouco diferente das restantes 3. A PlayStation 1 é sem dúvida aquela que se destaca em relação às suas 3 sucessoras, pelo facto de ser uma consola mais achatada e também por ter cores assim um pouco mais claras, é uma espécie de um branco acinzentado em comparação à PlayStation 2, 3 e 4, que são consolas um pouco mais gordinhas e também consolas com uma cor bem mais escura. Agora, em relação a esta quinta consola, devo confessar que eu gostei imenso das linhas que ela apresenta, já para não falar do facto de ter um aspecto bem mais high-tech, pelo menos se comparado com as suas antecessoras, e além disso tem cores bem mais agradáveis, porque sejamos realistas, uma consola com uma cor um pouco mais clara distingue-se logo em comparação com as 3 consolas que foram lançadas anteriormente. Não me entendam mal, eu também gostei das consolas anteriores e acho que cada uma delas tem a sua pinta, cada uma à sua maneira. Apenas acho que esta, por ter traços um pouco diferentes e cores também um pouco bem mais agradáveis, distingue-se um pouco e acaba por não ser uma consola com, digamos, o mesmo aspecto que as consolas anteriores. Se nós formos a reparar bem, tanto a PlayStation 2 como a 3 como a 4 têm assim um aspecto um tanto ou quanto parecido umas às outras, enquanto que esta, apesar de não se desviar muito do desenho das consolas anteriores, mas não sei, tem ali qualquer coisa que faz com que ela se distinga. Outra coisa, e ainda dentro deste primeiro ponto, e que, digamos, deixou muita gente incomodada, é o facto desta nova PlayStation ter um aspecto assim um pouco maior que as consolas anteriores. Eu já vi pessoas a comentarem coisas do género: ai meu Deus, esta consola é gigantesca, esta consola ao lado das outras é muito maior, e falam disso como se fosse uma coisa fora do comum. Rapaziada, nós temos que ter uma coisa em conta e nada acontece por acaso. Se não, pensem comigo. À medida que as consolas vão ganhando uma maior capacidade a nível técnico, ou seja, terem um maior poder gráfico, um maior poder sonoro, entre muitas outras coisas, é mais que óbvio que vão ter de existir mais componentes técnicos para que tudo possa correr nas melhores condições. Como tal, é apenas óbvio que para poder comportar todos esses elementos, a consola vai ter de ser bem maior que as antecessoras. Afinal, temos que ser realistas, se têm de existir muitos elementos para que a consola consiga ter um maior poder que as consolas anteriores, é mais que óbvio que se o espaço for limitado, então as coisas não vão caber todas lá dentro. Afinal de contas, eu acho que as pessoas não querem uma consola com fios a saírem um pouco por todo o lado apenas pelo facto da consola ser demasiado pequena para os poder comportar todos dentro dela. Vamos agora passar ao segundo ponto, que tem um pouco a ver com os preços que foram já avançados tanto para a consola como para os videojogos que vão ser lançados com ela. Eu já ouvi muita gente aqui nas redes sociais a queixar-se que os preços vão ser proibitivos e que a maior parte das pessoas não vão conseguir comprar a consola e os respectivos videojogos na altura do lançamento, pelo simples facto de não terem poder económico para isso. Bem, a verdade é esta, como a consola ainda não foi lançada, ainda muita coisa pode mudar e aqueles preços que já foram avançados pela própria Sony também podem ser sujeitos a algumas mudanças. Aliás, basta vocês prestarem alguma atenção às informações que andam por aqui a circular nas redes sociais e vocês vão rapidamente perceber que ainda nada está certo. Mas agora é aqui que entra aquela pergunta do $1.000.000. Vamos ao caso que realmente, na altura em que a consola for lançada,
Tanto a consola como os videojogos vão ter os tais preços proibitivos que se anda aí a falar nos dias de hoje. Do que é que vocês estavam à espera? I don't know. Logo para começar, estamos a falar de um produto novo e com uma maior capacidade que os produtos anteriores. É mais que normal que vai ser mais caro. Estas, meus amigos, são pura e simplesmente as regras do mercado. Quando um produto novo é lançado, principalmente um produto que tem a ver com a área das novas tecnologias, é mais que óbvio que vai sempre ter preços proibitivos. Por isso é que quando eu vejo as pessoas todas desesperadas nestas situações, o conselho que eu dou é sempre o mesmo. Esperem um pouco mais, aguentem uns mesinhos extra e sim, eu sei que não é fácil para aquelas pessoas que querem logo ir a correr, experimentar a nova consola, experimentar os novos jogos, mas aguentem os cavalos, esperem um pouco mais, que mais tarde ou mais cedo, tanto a consola como os videojogos vão baixar de preço e nessa altura com certeza tu já vais ter um poder económico um pouco melhor para poderes comprar aquilo que tu queres. É isso aí! Como vocês podem ver, é simples assim, basta vocês terem alguma paciência. Por isso, se os preços de lançamento forem realmente aqueles que já foram lançados, lamento informar a maior parte das pessoas, mas só vai conseguir comprar a nova consola com os respectivos videojogos aquelas pessoas que tiverem assim uma conta bancária sem fundo. Agora passamos ao ponto número 3, que está relacionado com o facto desta consola ir ser lançada com duas versões diferentes. Sim, é uma situação um pouco fora do comum, porque normalmente quando uma nova consola de jogos é lançada tem apenas uma versão, mesmo que mais tarde apareçam algumas versões diferentes, são apenas versões melhoradas, que não é o caso desta. Digamos que neste caso a situação é um pouco diferente, mas situação essa que apenas está a acompanhar a evolução dos tempos e eu passo a explicar porquê. A primeira versão vai ser relativamente igual a todas as outras que já foram lançadas anteriormente, ou seja, vai ter um leitor de Blu-ray, ainda está para saber se vai ser em 4K, mas penso que sim, tenho quase a certeza que vai ser lançado em 4K, e isto vai acontecer porquê? Porque existem aquelas pessoas que, como eu, gostam ainda de comprar os jogos em formato físico. Já a segunda versão não vai ter qualquer leitor de Blu-rays e vai ser direcionada para aquela malta que prefere comprar os jogos em modo digital pelos serviços de streaming. Por isso nesta situação não se preocupem porque vai haver consola para satisfazer ambas as partes. Tanto as pessoas que preferem comprar os jogos em formato físico como aquelas que preferem comprar os jogos em formato digital, nenhuma delas se vai sentir excluída. Eu pessoalmente, apesar de por um lado achar boa ideia, por outro acho completamente desnecessário terem de existir duas versões diferentes da consola, porque eu acho que numa versão apenas conseguiam-se incluir as duas coisas. Aliás, basta vocês verem todas as consolas anteriores, em que todas elas tinham a possibilidade das pessoas poderem jogar os jogos em formato físico e ao mesmo tempo davam-vos a possibilidade de vocês poderem comprar os jogos online e jogá-los online. Logo por aí, eu acho que é completamente desnecessário terem de existir duas versões diferentes, mas obviamente isto é apenas a minha opinião. O quarto e último ponto tem um pouco a ver com aquele vídeo que já anda a circular aqui pelo YouTube, daquilo que poderão vir a ser as novas capacidades a nível gráfico que a PlayStation 5 vai ter. É claro que pelo que podemos ver no vídeo, os gráficos parecem ser uma coisa extraordinária, mas será que no final das contas os gráficos vão mesmo ser assim? Boa pergunta. Até porque todos nós sabemos que nestas situações este género de empresas têm sempre aquela tendência de nos mostrar uma coisa e depois quando o produto final é lançado, a coisa não é bem aquilo que eles nos venderam anteriormente. Afinal de contas, quem é que não se lembra do vídeo da apresentação do jogo do Watch Dogs, não é? Eles mostravam uma qualidade gráfica soberba e um mundo aberto completamente cheio de vida. E depois, quando recebemos o produto final, apesar de ser um jogo que está bastante bom a nível gráfico, mas a coisa não foi exatamente aquilo que eles mostravam no vídeo de demonstração. Agora, se realmente os gráficos da nova PlayStation 5 forem 95% daquilo que este vídeo nos mostra, então aí eu acho que já dá para ver algumas diferenças, se bem que mínimas em comparação com os gráficos dos jogos da PlayStation 4. É verdade que à primeira vista as diferenças podem não parecer assim muito grandes, mas nós temos que ter em atenção que atualmente é cada vez mais e mais difícil os gráficos conseguirem se destacar, tendo em conta que as consolas das novas gerações têm gráficos bem mais realistas que as consolas mais antigas, logo as diferenças não vão ser tão fáceis de nós as encontrarmos. Mas lá por nós não conseguirmos distinguir ou percebermos dessas diferenças não quer dizer que elas não estejam lá. Claro que para já tudo aquilo que eu vos disse aqui neste vídeo não passam de especulações da minha parte, se bem que a meu ver algumas delas fazem até bastante sentido. Agora aquilo que eu gostaria de saber é se vocês concordam com aquilo que eu disse
ou têm o vosso próprio ponto de vista sobre aquilo que poderá vir a ser a PlayStation 5 e os respectivos videojogos. E está na hora de terminar este vídeo, mas antes de ir gostava de te convidar a ti que és novo aqui no canal e tiveres algum interesse em receberes atualizações de vídeos um pouco variados, que é aquilo que eu ofereço aqui no meu canal, vídeos sobre videojogos, cinema, curiosidades, música, cultura pop, humor, vídeos de opinião, tudo aquilo que tu tiveres interesse em saber. Se fores uma pessoa eclética e que não te focas apenas num certo assunto, então estás convidado a participar, estás convidado a deixar a tua subscrição e já agora parece que tens que clicar lá no sininho, não é? Até porque aquilo agora tem umas novas funções, mas nada que demore muito tempo, abres o sininho, escolhes lá a opção que tu queres, carregas e sempre que eu lançar um novo vídeo aqui no canal, tu vais receber as atualizações na tua página do YouTube e então depois a partir daí a opção é tua se queres assistir ou não, ok? Fica feito o convite e mais uma vez para aqueles que já me vêm assistindo há algum tempo, obrigado por continuarem por aí, obrigado por continuarem a apoiar aquilo que eu faço aqui no canal e sem mais nada para dizer, vou-me despedir de todos vocês com um grande abraço e game over para este vídeo.